E pessoal, continuando com a nossa série de vídeos falando um pouquinho sobre o que é aquecer, nós já conversamos sobre o que é o QA, sobre o que é o QC e o que são as ferramentas de controle. Nesse vídeo nós vamos conversar mais sobre brancos, padrões e duplicatas, que são as ferramentas clássicas que acho que todo mundo já ouviu falar. São só essas? Não, não são só essas. Existem várias ferramentas de controle a depender do que eu quero gerar no processo, ok? Mas essas são as que vocês provavelmente já ouviram falar. A ferramenta de controle branco, ela pode ser tanto branco de preparação quanto branco analítico. O branco, ele tem a intenção de verificar se o processo está gerando contaminações, ou seja, se na minha amostra, se no que eu quero medir, está sendo medida coisas que não pertencem àquela amostra, tá? O que é o branco de preparação? O branco de preparação, normalmente, é quartzo. A gente utiliza isso na preparação física para verificar a limpeza dos equipamentos. Lembrando que o que nós queremos medir com essa ferramenta é a contaminação por arraste, ou seja, a contaminação de sujeira dos equipamentos. Lembrando que existe uma contaminação que é inerente ao processo, que ela vem da abrasividade do próprio material com os equipamentos, e pode ocorrer uma outra contaminação que é oriunda até do próprio quartzo, que ela não contamina a amostra, mas que ela pode ser mensurada na análise da ferramenta. O branco analítico, ele segue a mesma lógica do branco de preparação, mas nós queremos verificar contaminações já relacionadas à má limpeza dos instrumentos que são utilizados na parte química do processo, de análise química do processo. Ok, isso é basicamente, rapidamente, o que é a ferramenta branco. Em relação à ferramenta duplicata, como o próprio nome diz, duplicar é fazer de novo. Então, quando a gente faz o mesmo processo duas vezes e nós medimos a diferença entre esses resultados, nós estamos verificando a precisão. Precisão é um parâmetro associado à variância. O parâmetro estatístico que nós estamos controlando é variância, desvio padrão. Então, é um erro do processo em relação àquela etapa que nós estamos mensurando. Para que seja possível medir os desvios em relação à média, nós utilizamos uma outra ferramenta de controle, que é a clássica, que todos vocês já ouviram falar, que é o material de referência certificado, ou o padrão. Com essa ferramenta, é possível verificar os desvios dos resultados em média, ok? Só que para isso existem diversas questões a serem entendidas em relação à matriz, metodologia analítica, para que de fato o olhar para o material de referência seja eficaz, ok? Bom, brevemente, era isso que eu queria conversar com vocês a respeito dessas ferramentas. Existem diversas ferramentas de controle. Nós temos outros processos a controlar, como controle de massa, de temperatura, de granulação. Mas com essas ferramentas vocês já entendem um pouquinho como a gente pode olhar para o processo e aplicar essas ferramentas que nós vamos colocar dentro do QC. Esse vídeo era para isso. Continue nos acompanhando que nós temos mais conteúdos.